Queria dar para a nossa mensagem de hoje uma simbologia. Ou pelo menos fazer uma aplicação. O que seria tenda? É pecado fazer tendas ou armar tendas? Claro que não. Queria que você soubesse que armar tenda não é pecado, mas ela vai trazer para nós uma simbologia hoje. A tenda, ela era de lona, de um material perecível. A tenda poderia ser desmontada e poderia ser carregada. A tenda tinha uma finalidade provisória. E por tudo isso que eu acabei de mencionar, a tenda é símbolo do comodismo, porque na tenda você entra e descansa e perde praticamente toda a visão do que está do lado de fora. A tenda era para ser armada, guarda essa expressão, armou a sua tenda. Então a tenda vai ser para nós símbolo da limitação da visão, símbolo daquele momento em que você está acolhido, escondido, símbolo até mesmo da fuga, símbolo da prisão e às vezes símbolo até da frustração e da opressão. E nós vamos ver isso no processo daquilo que nós vamos meditar esta noite. Mas Abraão edificava altar. Já começa o primeiro contraste. Ele armava a tenda, mas ele edificava o altar. A tenda era para ser carregada, o altar permanecia. A tenda era de um material que perecia. O altar era de pedra, geralmente. Altar de pedra era definitivo, era duradouro. E qual é o símbolo ou qual é o significado do altar? Altar é lugar de visão. Altar é lugar de promessa. O altar é lugar de encontro e contato com Deus. É lugar de renúncia, onde você se sacrifica. No Velho Testamento sacrificava-se um animal no lugar do homem. No Novo Testamento Jesus morreu no nosso lugar. E hoje nós construímos um altar para sacrificar o eu, a renúncia. É só no altar que nós temos capacidade de fazer a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Não dá para fazer esta oração em outro lugar. Aliás, alguém diz, só Jesus pode orar. Não. Estevão estava no altar, tendo uma visão magnífica, porque a tenda limita a visão. O altar amplia a visão. E porque Estevão estava com a sua visão ampliada, ele pôde repetir a oração de Jesus quando ele estava sendo apedrejado. E ele disse o quê? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo, a mesma oração que Jesus Cristo havia feito na cruz do Calvário. Por isso, lá sim, é o lugar onde a gente tem intimidade com Deus e é capaz de fazer a oração, Senhor, não eu, mas o Senhor, não faça a minha vontade, mas sim a tua. Paulo sacrificou o eu quando ele declarou em Filipenses capítulo 3, um versículo que todos nós conhecemos, mesmo que parcialmente. Versículo 7 e 8, quando ele diz assim, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Vocês perceberam? Paulo está dizendo assim, olha, por causa do Senhor, eu desmonto todas as tendas. Não é pecado ter tenda, desde que a tenda ocupe o lugar dela e nós não nos esqueçamos de edificar altar ou altares ao Senhor nosso Deus. Por isso a tenda, ela tem seu valor, pode ser importante, mas ela não pode ocupar o lugar do altar, porque é no altar que o Senhor nos recebe. É no altar que o Senhor se revela e se deixa conhecer. Ah, eu não sei nada de Deus, não conheço Deus. Vai para o altar. É no altar que o Senhor se revela.
É no altar que ele escuta o clamor do seu povo. E ele diz através do profeta Jeremias, capítulo 33, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e profundas que não sabes, mas é no altar que nós podemos clamar e o Senhor vai nos atender e nos ouvir. É no altar que se renova a aliança com o Senhor. Por isso eu queria nesta noite perguntar a você: você tem altar na sua vida? Você tem edificado altar ou armado altar? A cada domingo se arma um altarzinho vindo à igreja e cultuando ao Senhor. Mas na sua vida diária, você gasta todo o tempo apenas construindo tendas. Aí você inverte, entendeu o que aconteceu? Tenda é para ser armada, altar é para ser edificado. Sabe o que muitas vezes nós fazemos? A gente vem na igreja domingo, arma a nossa tendinha, e aqui a gente arma o nosso altar, desculpe, e aqui a gente adora, mas aquela coisa provisória, desprovida de significado, a gente arma o altar. Altar não é para ser armado, é para ser edificado e ficar permanente. Aí o altar que eu construo, ele serve para segunda, para terça, para quarta, para quinta, para sexta, para sábado. Eu volto aqui domingo e esse altar está construído e eu me ofereço nesse altar. Agora a tenda eu devo estar armando durante a semana. E nós não podemos inverter os valores, renovar nossa aliança, falar com Deus. Diante de tudo isso, a diferença que nós podemos estabelecer entre um e outro são várias, mas eu queria destacar algumas. Altar é eterno, tenda é temporal. Altar é caráter, tenda é personalidade. E eu tinha mostrado aqui, analisado ou lido algumas coisas de quem trabalha caráter e personalidade, porque eu tinha dificuldade de compreender, e coincidentemente nós ouvimos sobre isso no congresso, e eu achei interessante porque um psicólogo falou a respeito de caráter e personalidade, e o pastor que falou no congresso traduziu para a nossa linguagem, de maneira prática, o que é um e o que é outro, de maneira que me impactou muito. Ele disse simplesmente o seguinte: caráter é o que Deus vai dizer de mim quando eu morrer. Personalidade é o que os outros vão dizer de mim quando eu morrer. Interessante, porque personalidade é máscara. É aquilo que eu construo para os outros verem. Mas caráter você constrói na intimidade do altar. É lá na intimidade do altar que você constrói o caráter de Cristo em você. E é esse caráter de Cristo que vai fazer a diferença na sua história de caminhada de vida. Altar, meus queridos, é espírito. Tenda é a carne. Altar é Deus. Tenda sou eu. Altar é visão ampla. Tenda é visão limitada, porque você está fechado, você está trancado, você está dentro de uma barraca. Altar é o que você é. Tenda é o que você aparenta ser. Altar é vocação. Tenda é carreira. Altar é tesouro na terra. Tenda é tesouro nos céus. Altar é pedra. Tenda é lona. Altar dura. Tenda é perecível. Altar é santidade. Tenda é pureza. E a pergunta que nós devemos fazer hoje é: você está armando tenda e edificando altar? Ou você está armando altar e edificando tenda? Nós, ao invertermos essas duas posições, significa que nós estamos construindo as nossas coisas com pedras. E aí a gente se cerca de toda maneira para não tomar prejuízo. A gente se toma todos os cuidados para conseguir juntar o nosso patrimônio. A gente toma todos os cuidados para conseguir satisfazer os nossos desejos. A gente se cerca de todos os lados para que a gente possa, de fato, alcançar aquilo que a gente tem sonhado e planejado. E vamos edificando as nossas tendas. E muitas vezes nós armamos altares, porque a nossa vida com Deus ela é tão vulnerável, tão insignificante, tão pequena, tão raquítica, que a qualquer problema que a gente enfrenta, luta, dificuldade, ela está indo embora para o espaço. A proposta de hoje à noite é que nós compreendamos isso. E aí eu vou fazer aqui algumas colocações antes de partir para umas aplicações que eu espero que o Espírito faça no seu e no meu coração. Primeiro, eu já disse o que é
Altar é caráter, tenda é personalidade. E a pergunta que eu quero te fazer é: caráter ou personalidade, tenda ou altar? Caráter é o que Deus vê. Tenda é o que personalidade, tenda é o que os outros veem. Agora veja bem, os homens são inteligentes, são fortes. Os homens já dominaram o espaço, já alcançaram as montanhas. Eles são capazes de sondar o mar, onde tem petróleo, onde não tem petróleo. A inteligência do homem está aí perceptível, visível, diante de todos os avanços que nós podemos notar, descrever, ver ao nosso redor. Agora, preste atenção. O homem não consegue o principal. Ele não consegue dominar a si mesmo. Ele não consegue controlar a si mesmo. E é preciso que a gente controle a si mesmo, domine a si mesmo, para que consiga construir o caráter de Cristo em nós. O apóstolo Paulo diz que o alvo de todo cristão, irmão, crente que conforma, leva uma vidinha rotineira, que nunca tem motivação nova, que não renova sua aliança com Deus, que não pensa diferente, que não quer alcançar algo diferente, que não quer crescer na fé, crescer na esperança, crescer no amor, crescer no relacionamento com Deus, ele fica raquítico, ele adoece, ele morre. Sabe por quê? Porque o alvo nosso é construir o caráter de Cristo em nós. Sabe quando isso vai acontecer? Na eternidade. Sabe por que isso é proposital? Para que você nunca fique parado. A vida cristã é um andar contínuo, é subir degrau após degrau. Eu já estou com meus 35, 36 anos de convertido, mas eu preciso aprender. Não é? Vai num congresso como esse, você aprende, ouve outras palavras, descobre coisas novas, vê o tanto que a aventura cristã é fantástica, o tanto que a Bíblia é ilimitada, quantos textos que você já leu e de repente você ouve uma pregação sobre aquele mesmo texto e tanta coisa nova o Espírito Santo lhe fala, porque a vida cristã não estaciona, não é estagnada, ela cresce, porque o nosso alvo é a estatura do varão perfeito, que é Jesus. Não dá para ficar apenas mascarando para as pessoas nos verem. Que cara bonzinho, que mulher boazinha. Nós precisamos construir um caráter que ninguém vê, mas o Senhor que sonda mente e coração, Ele vai ver. Ele verá quem é você por dentro, quem é você nos bastidores, quem é você quando ninguém está te vendo. Quando os outros estão vendo, principalmente os conhecidos, né? Mas quem é você quando ninguém está te vendo? Segundo, eu disse lá que carreira é tenda, mas que chamado é altar. Aí você pode estar imaginando assim: pastor, o senhor quer dizer com isso que todo mundo tem que ser missionário de tempo integral? Todo mundo tem que ser pastor de tempo integral? Não. A única coisa que eu quero que você compreenda é que o chamado de Deus para a sua vida pode ser o chamado para você ser professor, para você ser empresário, para você ser médico, para você ser advogado, para você ser balconista, para você ser o que for. Mas se for chamado, você vai fazer aquilo como sendo para o Senhor e não para o seu patrão. Como sendo para conseguir resultados eternos e não temporários. Você não vai fazer aquilo pensando apenas no seu bem-estar, mas você vai estar fazendo aquilo pensando no reino de Deus. Um jogador de futebol, que foi chamado para ser jogador de futebol e que é servo do Senhor Jesus, ele tem que pensar desse jeito. O empresário tem que pensar desse jeito. O profissional liberal tem que pensar desse jeito. Ah, como é que está a sua carreira? Eu sou chamado. Eu sou chamado. Frederico, chamado para ser médico. Não tem problema, vai ser médico todo dia, esposa médica todo dia. Vai ser médico. Mas não por carreira, por chamado, por vocação. Muda a coisa. Ou você acha que não muda? Muda ou não muda? Um empresário que encarar a sua vida empresarial como chamado de Deus, muda ou não muda?
Mas se você pensar apenas na carreira, no sucesso, no bem-estar, nos ganhos que isso pode produzir, você vai armar tendas. Ou talvez edificar tendas. Mas o dia que você compreender, Deus me plantou nesse lugar para exercer essa função que eu estou exercendo. E eu vou fazer da melhor maneira possível, porque eu preciso ser uma semente que dá fruto nesse lugar que eu estou. Deixou de ser carreira, passou a ser vocação, chamado, e isso é altar. Amém ou não? Altar. É interessante que a gente aprenda que o objetivo maior não é o sucesso, não é o ter, mas o objetivo maior é o ser, é o caráter. Por isso nós devemos ser chamados, vocacionados. Não tem nada pior, tragédia maior do que a pessoa errada no lugar errado. Carreira ou chamado. Mas agora preste atenção que nós vamos entrar numa outra questão que é extremamente importante, que faz parte do nosso tema do mês. O que dizer do casamento e da família? É altar? Você está edificando o seu casamento em bases de pedra? Ou o seu casamento, seu lar, sua família está sendo para você apenas uma tenda? E é interessante, talvez a gente pudesse começar o exercício pensando em quem é casado, quem já se casou. E se a gente pudesse, nosso encontro de casais vai ser sonhos e recordações. E eu, às vezes, tenho dito o seguinte, quando eu falo para casais ou quando a gente comenta sobre este assunto, estuda sobre este assunto, que nós devemos construir uma vida digna de ser contada. Você não acha que deveria ser assim? A gente chegar para os nossos netos e dizer como é que foi a sua história, não é? Eu estava aqui com o meu neto no colo na hora do louvor, e ele todo molinho, não sei se ele tinha acordado agora, e fazendo carinhosinho, molinho e tal. Daí a pouco, do nada, ele virou, apontou para a Ivani, é seu bem, né? Onde você tem construído a sua história? No altar ou na tenda? Aí se você pergunta assim, pergunta para um casal, para dois, para três, como é que tudo começou? Aí você vai ter as mais diferentes histórias. Algumas lamentáveis. Lamentáveis. Né? Eu conheço uma história de alguém que tem um lote vizinho de nós lá, não sei se ainda é proprietário, porque nós perdemos o contato, que a história deles começou de uma batida de carro. Eles bateram o carro e hoje estão casados. Foi assim que começou a história deles. Agora tem gente que diz assim, não, eu casei porque eu já estava cansado da vida da minha mãe, da casa da minha mãe e do meu pai, eu queria sair de casa. Será que isso é motivo? Isso é altar ou isso é tenda? Tem gente que diz assim, não, eu casei porque fulano era um bom partido, ou fulana era um bom partido. Então eu casei para me dar bem. Infelizmente, meus queridos, eu queria falar agora para os solteiros que é muito melhor uma vida de solteiro do que um mau casamento. É uma tragédia um casamento fora do altar. Por isso, não tomem cuidado na hora da decisão. Pense. É só para sair da casa dos pais? É só porque, de repente, está todo mundo olhando para mim e, de certa forma, parece que até o olhar denuncia, né? Fulano, até hoje você não casou, já está com 30 anos, e aquilo te incomoda? Não se sinta incomodado, porque não dá para enfrentar um casamento apenas porque tem que casar ou porque a sociedade quer que case. Tem gente que casa por causa de erros cometidos, uma gravidez indesejada. Vamos resolver o problema agora e vamos casar, porque minha família é tradicional, a da minha namorada também, e precisamos resolver a questão, e os resultados são trágicos. Os resultados são trágicos. O que dizer do casamento e da família? Que base que ele tem sido construído? Partindo já para algumas aplicações, você diz assim, pastor, já era, o senhor não vai me aconselhar a separar, né? Minha família está uma tragédia, está tudo ruim. Meu casamento também vai de mal a pior. Qual é o conselho agora, depois que tudo já foi
o brejo, né? Já dei o passo errado, já fiz e tal. O que o senhor diz? O que a palavra de Deus diz? Eu queria lembrar do texto de Ló, quando começou a armar as suas tendas. Lembra que Ló e Abraão... Lembra daquele filme que nós pregamos sobre ele? Ló e Abraão tiveram que se separar, lembra? Por causa do tamanho do rebanho, por causa do tamanho dos funcionários, eles tiveram que se separar. O que aconteceu com Ló? Ele ergueu os olhos e viu a campina do Jordão, e viu que ali tinha pasto legal, estava tudo verde. Então nós vamos agora separar, Ló. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, escolha. E Ló nem estava aí para o tio que cuidou dele o tempo todo. Ele pensou em si mesmo. E ele então ambicionou, cobiçou aquela região que era muito melhor para ele armar as suas tendas. E na época eu ainda disse que Ló armou as tendas para a direção de Sodoma e Gomorra. Jovem que estava aqui aquele dia, eu quero recordar com você. Se você não estava, aprenda. Cuidado quando você começa a armar as suas tendas para a direção de Sodoma e Gomorra. Você sabe o que aconteceu com Ló. Armar a tenda na direção de Sodoma e Gomorra significa brincar com fogo. Significa armar as tendas para a direção do pecado. E tem muito jovem fazendo isso. O que é que tem numa boate? O que é que tem não sei o quê? O que é que tem para o barzinho? O que é que tem estar com a galera que usa droga? Eu não uso. Você não usa hoje, você não usa amanhã, você não usa depois de amanhã. Mas até quando você vai resistir e vai conseguir estar naquele lugar? A Bíblia diz que eu não devo assentar na roda dos escarnecedores e nem andar ali perto, nem rodear, nem estar por perto. Por isso, cuidado. Não arme as suas tendas para a direção errada, porque o resultado de Ló foi trágico e o seu também poderá ser. Agora, tudo bem, Ló fez isso. O que Abraão fez? Abraão foi para o outro lado, como ele havia dito. E houve um momento na vida de Abraão, apesar de ele ter construído vários altares, edificado vários altares, em que Abraão estava, de certa forma, incrédulo com relação ao cumprimento da promessa na vida dele. Não estava? Vocês conhecem a história de Abraão? Ele velho, a mulher dele velha. Será o que vai acontecer? Ele estava borocochô. E por causa disso, o que aconteceu? Deus disse para Abraão assim: sai da tua tenda. Ah, meu irmão, talvez a hora hoje é de você sair da sua tenda. Sabe por quê? Que quando saiu da tenda, Abraão pôde ver o céu e as estrelas. Abraão pôde ver a amplitude de tudo e ouvir de Deus a voz dizendo: você pode contar as estrelas do céu? De dentro da tenda ele não dava conta de enxergar. E aí ele disse: não, eu não posso. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Assim será a tua descendência, mais numerosa do que as estrelas dos céus. Mas para ver as estrelas tem que sair da tenda. Para ver o céu tem que sair da tenda. Para ter a visão da promessa tem que sair da tenda. Para ampliar a visão tem que sair da tenda. Por isso, hoje, o desafio desta noite, se nós podemos começar a aplicar a palavra de Deus de modo prático na nossa vida, é essa, meu querido: sai da tenda. Em nome de Jesus. Ló construiu as tendas para o lado errado. Davi construiu tendas sem altar por um período da sua vida e colheu graves consequências. O rico louco da parábola de Jesus, ele disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que você tem preparado para quem será? Você só construiu tenda, celeiro, encher tudo de grãos, mas você esqueceu de construir altar. A tenda passa, perece. Hoje eu preguei em um velório. Quem de nós vai morrer esse ano, ano que vem, daqui 10, daqui 15, daqui 20? Eu não sei, mas uma coisa eu sei: daqui 100 anos ninguém de nós vai estar aqui. E se ninguém de nós vai estar aqui daqui 100 anos, o que vai valer a pena não são as tendas que você armou, mas foi o altar que você construiu. Então sai da tua tenda. Olha, veja a promessa de Deus para você. Não faça como o filho pródigo, foi distanciando do pai, distanciando do altar, distanciando da intimidade, e foi armando as suas tendas numa terra distante, e depois teve que voltar maltrapilho para casa,
porque ele chegou a comer comida de porco, porque ele havia distanciado da casa do Pai. Você precisa sair da tenda. Você precisa edificar altar. Paulo edificou altar, Barnabé, Pedro, muitos outros. Altar para nós significa mudar nossas prioridades. Altar para nós significa fazer as escolhas certas. E fazer escolhas significa o quê? É a família ou o excesso de trabalho? É o ideal ou é a fé? É Deus ou são as riquezas? O que nós iremos escolher? Construa um altar de Deus no seu consultório. Construa um altar de Deus no seu escritório. Construa um altar de Deus na sua repartição pública. Construa um altar de Deus na sua casa. Construa um altar de Deus no campo de futebol. Construa um altar de Deus na beira de um rio. Construa o altar de Deus onde você estiver, mas construa altares, porque altares permanecem. Altares permanecem, eles são feitos de pedra. Construa, edifique altares, para que você possa, de fato, viver experiências magníficas. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mude as suas prioridades. Sabe o que vem no contexto dessa passagem? Uma pergunta interessante. Onde está o seu tesouro? Porque onde está o seu tesouro, aí também vai estar o seu coração. Deixa eu dizer, eu não estou condenando a tenda. Vocês entenderam desde o início da mensagem? Eu estou dizendo que tenda com altar é uma combinação maravilhosa. Maravilhosa. Seja um profissional de sucesso. Seja um empresário bem-sucedido. Não é? Inclusive para que você possa contribuir com missões, com a obra do Senhor, porque não é fácil a tarefa de evangelizar e de levar o evangelho a toda criatura, por todos os meios que estão disponíveis. Então, vá embora, edifique, arme suas tendas. Só que faça isso sem se esquecer de construir, edificar o altar. Altar sem tenda funciona, mas tenda sem altar não funciona. Agora, os dois juntos é uma excelente combinação. Por isso, faça a escolha certa, priorize as coisas de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Uma mensagem conclusiva, só falta mais esse slide mais um. E nesta mensagem conclusiva, eu queria dizer para você que Jesus é na Bíblia apresentado como nosso Salvador. Nós não temos dificuldade de acreditar em Jesus como Salvador da alma. Não é? Você já foi salvo por Jesus, possivelmente, se você já confessou seus pecados, recebeu Jesus no seu coração, amém, você já foi salvo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus não é apenas o Salvador da alma. Ele é o Salvador da mente, Ele é o Salvador do caráter, Ele é o Salvador das emoções, Ele é o Salvador do casamento, Ele é o Salvador da família. Você crê nisso? Que Jesus é Salvador de tudo, amém? Então o que nós precisamos fazer, meus queridos? É clamar a este que é o Salvador de todas as áreas da nossa vida, crer que Ele pode salvar e ter Ele na totalidade da nossa vida e do nosso ser. No mesmo livro que a gente estudou tem uma ilustração. E eu vou resumir a ilustração. O casal é gente de fora, é um casal americano, então não vou nem citar o nome. Mas o marido dessa história e a mulher viveram muito bem durante muito tempo. Mas o viver bem deles é porque eles estavam bem economicamente, bem profissionalmente. Tinha todos os confortos da casa, do lar, que uma pessoa pode almejar e desejar. Mas a vida estava uma miséria, só que eles não admitiam isso. Vivia de fachada, máscara, aparência. Até que um dia, sabe aquela coisa assim, sabe, que não dá para sustentar, explodiu. E na hora que explodiu, a mulher desesperou e falou umas coisas pesadíssimas para o marido. O marido gritou com a mulher, estranhou que ela tivesse dito aquilo, e saiu dando pancada na porta e foi embora para o carro. Chegou no carro, ele debruçou no volante e disse que chorou,
chorou, chorou, chorou. Foi uma frustração aquela briga que ele teve com a sua esposa. Depois de muito tempo, ele disse que dava murro, não é, no volante do carro e começava a orar: Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre e tal. E aquilo foi trazendo um certo alívio para ele. Quando ele tinha se controlado emocionalmente, ele então pôs a chave na ignição e deu uma volta. E enquanto ele estava clamando socorro de Deus e dando aquela volta, não é, ele então começou a ouvir Deus dizendo: você está priorizando as coisas erradas. Em outras palavras, não foi isso que ele disse, mas você está armando as suas tendas e está esquecendo do altar. Você está investindo tudo o que você pode na área apenas da sua satisfação pessoal, mas você está esquecendo de investir no relacionamento, no estar com. E começou a falar o coração daquele homem que estava tão nervoso, saiu de maneira tão brutal de casa, não separado, saiu assim para não continuar brigando. Mas ele teve que voltar, incomodado pelo Espírito Santo, e ao voltar, ele teve que admitir, junto com a mulher, e dizer: acho que eu descobri o problema que nós estamos enfrentando e que a nossa família está enfrentando. E ele começou a pôr para fora tudo aquilo que o Espírito Santo havia falado no seu coração. E depois que terminou aquilo, e eles contam que já era de madrugada, o casal estava chorando e compartilhando. E depois daquilo eles viveram uma nova história de vida. Uma nova história de vida, porque houve a humildade para admitir que as escolhas foram erradas, que as prioridades foram invertidas e que eles precisavam tomar uma decisão, buscar em primeiro lugar as coisas de Deus. As outras coisas seriam acrescentadas por Deus. Eu sei que aquela ilustração, aquela história termina dizendo que eles fizeram uma viagem juntas e parecia um casal de namorado que tinha começado a namorar recentemente. Porque ele ainda usou essa expressão poética que eu achei bonito. O autor do livro, ele diz: porque lá do alto da montanha jorra uma água fresca, cristalina, que pode vir e derramar sobre a sua casa, sobre a sua família e produzir renovação na sua casa. Existe, meu querido, essa água fresca. Creia nisso. Jesus pode salvar a sua família. Creia nisso. Ele salva a sua vida, Ele salva as suas emoções, Ele salva o seu coração, mas Ele salva a sua família. O grande problema é que a gente quer as coisas muito fáceis e não são fáceis assim, do jeito que a gente imagina. Um estalo de dedo, eu não tenho que pagar nenhum preço, eu não tenho que ir para o altar, eu não tenho que sacrificar eu não tenho que abrir mão de nada, eu quero tudo sem que eu tome nenhuma decisão de abrir mão de alguma coisa. Será que a vida é fácil assim? Será que é fácil? Vamos aqui lembrar de alguns compromissos que você talvez já tenha feito e que não foi fácil de cumprir. Quem faz aqui plano de emagrecer sabe o que é. Né? Você fala, bom, vocês ficam olhando para mim e rindo, mas não é fácil. Vocês acham que emagrecer é fácil? Porque você é magro. Você que acha. Quem é magro, põe um pouquinho assim de comida e fala assim: ai, que delícia, que não sei o quê. E fica reclamando quem é gordo. Mas para que comer isso tudo? Eu também me pergunto, para que comer isso tudo? Mas o gordo não consegue ver pouca comida no prato, não consegue ver nada limitado, e gosta das coisas que não pode. É difícil, é ou não é? É difícil. Mas você acha que é só emagrecer que é difícil? Amar o cônjuge. Sabe o que isso é sermão de casamento, mas eu gostaria de falar isso aqui hoje, né? Sabe como é que termina aqueles... Quantos filmes você já assistiu, e até novela, que termina com casamento? Quantos já assistiram? Vários, né? E aí depois que aparece aquele casamento, aquele altar, aquela música, aí vem o quê? The end, fim. Só que isso é mentira. Eu queria dizer para vocês que é mentira. Ali não é o fim, ali é apenas o começo.
E o que vem depois não é nada fácil. Por isso, eu vejo aqui, igual eu vi ontem, um casal se casando, fazendo juras de amor e promessas. É muito bonito e a gente tem que orar para dar certo. Mas a gente sabe que casamento não se mantém com emoção. E ontem foi o dia da emoção para esse casal. Casamento se mantém com decisão, com palavra empenhada, com oração, com altar, para que ele tenha significado o tempo todo. Paciência com filhos. Quem tem filhos sabe que tem uma fase nos filhos, você acha que é fácil? É bonitinho, é cheirosinho, é gostosinho, mas tem uma fase que não é fácil. A responsabilidade de pai gera estresse. Não é? Por isso que ser avô é bom. Né? Ser avô é maravilhoso. Porque a gente passou pela fase, deu certo, não deu certo, mas a gente passou. Agora você só vai curtir. Não é? E o meu genro, eu acho que eu falei isso aqui já, foi defender uma tese de mestrado, de doutorado aí, e a tese foi disciplina de filhos. E eu fui lá no aniversário da minha neta, e ele passou o tempo todo pregando que vô estraga filho, contra vô. Aí eu sei que na hora de cantar os parabéns lá, o pessoal, pastor, só veio aqui hoje para escutar, né? Nós éramos 4 ou 5 avós lá, viu? Falei assim, misericórdia. Mas submissão, paciência, submissão com os filhos, paciência com os filhos, submissão e obediência aos pais. Quer que eu fale outra coisa que não é fácil? Vida de oração, disciplina de oração. Pastor Edson Queiroz deu o testemunho dele, dizendo que alguém falou lá para ele que orava 2 horas por dia, e eu falei assim, meu Deus, eu estou orando pouco demais, e ele resolveu começar a orar 2 horas por dia. Ele disse, olha, não é fácil. A disciplina, a bênção e os resultados são maravilhosos. Mas a disciplina não é fácil. Ou será que é? Não é. Mas o que eu quero dizer para você é que o Senhor nos dá forças. Essa frase, que é a última frase da nossa mensagem de hoje à noite. Jesus nos dá princípios. Aí você se frustra porque Ele dá os princípios e você não dá conta de seguir. Pastor, teoricamente é bonito, mas na prática eu não dou conta. A Bíblia fala para o marido amar a mulher em toda e qualquer situação. Não é? A mulher, às vezes, é uma encrenca, mas ele tem que amar. Aí a Bíblia manda a mulher ser submissa, mas o marido também é uma tragédia. Mas a Bíblia não fala que você vai ser submissa apenas ao marido bonzinho. Isso qualquer um faz, até o descrente faz. Mas manda ser em qualquer situação. Aí eu te pergunto, é fácil? É claro que não é. Mas é princípio bíblico. Não é princípio bíblico? Não está escrito isso na Bíblia ou não? A gente vai rasgar essa página? Está escrito. Agora a segunda frase é fantástica, a segunda parte da frase. O mesmo Deus, Jesus e Bíblia que nos dá os princípios para viver, também nos dá o quê? Poder para manter. Agora você precisa chegar no Senhor e dizer, Senhor, me revista do teu poder. Me encha do teu espírito. Senão não vou dar conta de ser o marido que eu preciso ser, de ser o pai que eu preciso ser, de ser a esposa que eu preciso ser, de ser o filho que eu preciso ser. Sem o poder do Espírito Santo, não dá. Não dá. Por isso as mulheres poderiam, a partir de hoje, fazer uma oração. Senhor, encha o meu marido do teu espírito. Por isso as mulheres poderiam hoje fazer uma oração para os maridos nesse sentido. Mas os maridos também. Senhor, encha a minha mulher do teu espírito. Porque assim ela vai ter poder para manter os princípios da tua palavra. Porque fora do altar não dá. Cheio do espírito no altar dá. Mas fora do altar não dá. Fora do altar você não diz, você não sacrifica o eu. Fora do altar você não abre mão dos seus direitos. Fora do altar você não prioriza Deus. Fora do altar você não prioriza os princípios da palavra. Fora do altar não dá. Mas experimente fazer isso no altar. É no altar que você vai dar conta de superar os desafios da sua vida. Encontro que a gente participe igual nós fomos agora, é bom porque além de mensagens, você também
colhe ideias. Eu vou agora fazer um desafio baseado numa ideia do pastor Gerê. Eu queria convidar você para nós fazermos... Lembra que a primeira semana que eu preguei, nós oramos baseado em Jeremias 4,14. Orar pelas vossas mulheres, vossos filhos, vossas filhas, vossos irmãos, vossas casas. Hoje eu queria fazer um desafio para até o próximo domingo, para nós orarmos pedindo: Senhor, enche meu marido, encha meu filho, dê poder, encha do teu espírito, faça com que ele viva uma vida no altar, não é? E tal. E você também vai para o altar. E eu gostaria de construir um altar de oração agora usando a ideia do pastor Gerê. E aqui não dá para democratizar, não. Tem que ser meio que ditatorial. Né? Eu vou fazer o que ele fez lá. Eu gostaria de saber quantos estão dispostos a programar o celular para despertar todos os dias às 12 horas, meio-dia, não é 12 horas da noite, não, meio-dia. E a gente, naquele horário, vai parar e vai orar. Como igreja, todos nós, onde estivermos, na rua, em casa, no trabalho, na hora do almoço, vai dar o sinalzinho, separa, e naquele momento você vai orar pelo seu filho, pelo seu marido, pelo seu esposo, pelo seu pai, pelo seu irmão, e por você mesmo, dizendo: Senhor, eu quero construir um altar na minha vida, e quero pedir que o Senhor encha essas pessoas que eu citei com o teu Espírito. Amém? Você topa fazer isso? Então fique em pé em nome de Jesus. Aí você vai programar hoje o celular, para começar amanhã, essa semana de oração. Entendeu? O Gerê, a Ivani está me lembrando aqui de uma experiência que ele contou, e com essa experiência a gente vai orar e terminar. O Gerê disse que o celular dele tocou no caixa do supermercado. Aí ele olhou o celular assim, olhou para a caixa e falou assim: minha filha, e você sabe como é que o Gerê é, você morre de rir dele: ó, o celular tocou aqui, não é ninguém querer falar comigo, não, é para eu orar. E eu quero orar por você. E ele pegou e orou pelo caixa do supermercado. Não sei se tinha gente na fila, ele não entrou a detalhes, porque podia até, né? Mas é aquela oração, você também não vai fazer uma oração de 1h30, né? Mas você vai dizer: eu quero orar pela sua família e tal, que Deus te abençoe, pá. Uma oração objetiva. Mas ele orou no caixa do supermercado, porque o celular dele tocou meio-dia e ele estava lá. Não é? Então, tudo bem, leva a sua rotina de vida, mas na hora que o seu celular tocar, disser: agora que eu vou fazer minha oração, para eu estar no altar e para as pessoas da minha família serem cheias do Espírito Santo. Não é? E essa moça do caixa começou a chorar, era uma desviada, né? E aí ela era uma desviada, começou a chorar e a semente ficou plantada. Amém? Nós podemos fazer isso. Ó, não esquece, programa o seu celular. Se não fazer isso agora, faz aí antes de ir embora. Tá? Domingo que vem nós queremos dar o testemunho. Amém? Então, amém. Levanta sua mão em nome de Jesus. Pai, obrigado por esta noite. Obrigado pela tua palavra. Encha-nos com a tua graça. Senhor, seja em nome de Jesus o Salvador, não somente das nossas almas, mas o Salvador das nossas